sejam todos bem-vindos à estreia do nosso podcast aqui no Santuário Santa Rita de Cássia. E qual é o nome do nosso podcast? Já está aqui, ó, Fé Ilimitada. E sempre, todos os dias de podcast, ao meu lado, é claro, o reitor do santuário, José Antônio Trasferetti. É muita emoção, não é? Estrear assim podcast, que vai incentivar as pessoas na fé católica, né, padre? Sem dúvida, é uma grande emoção. A gente fica assim, feliz, contente, porque vamos inaugurar. E eu acho que o podcast é um instrumento de evangelização muito importante, não é? Por meio de entrevistas, debates, reflexões, informações, vamos levar Jesus até você. Sem dúvida. Então aqui a gente vai falar sobre fé, caridade, amor, tudo que a gente fala no mundo, universo católico, né, padre? Inclusive sobre os santos. O tema de hoje é as 7 chaves para ser santo na nossa atualidade. E aí não poderíamos deixar de falar do beato Carlo Acutis e, é claro, também do padre Fábio Vieira, que divulga essa devoção e, na realidade, participou da beatificação do beato. Ele também, que, na realidade, participou até do processo, né, de documentação, de tudo isso. Então, seja muito bem-vindo, padre. Inclusive, hoje estará aqui no santuário para uma missa às 18h30, imperdível. Padre que é meu amigo também. Muito obrigado, Estela, ao padre Trasferetti. Essa é a terceira vez aqui no santuário e que alegria poder estrear com vocês esse espaço que eu tenho certeza que vai chegar ao coração de muitas pessoas, porque evangelizar é isso, é com iniciativas como essa. E a igreja, nos tempos de hoje, tem que saber acolher, né, tudo isso que os sinais nos apresentam. E o Carlo está sendo aqui o patrono desse momento de início, porque daqui a pouco, quem sabe, a igreja o declarará patrono da internet. E onde nós estamos fazendo isso aqui acontecer? Pela internet. Então, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que vocês vão atingir muitas pessoas, né, com esse trabalho bonito de evangelização. Maravilha, maravilha, padre. É uma honra ter você aqui e todos os dias estar ao lado, é claro, do nosso reitor. Ele que é teólogo, já foi professor muitos anos de teologia e hoje está à frente do nosso santuário. Um padre muito dinâmico, né, padre? O senhor podia falar um pouquinho também da sua carreira e da sua trajetória para a gente apresentar aqui na estreia do nosso podcast. Eu gosto de ser dinâmico realmente, né? Porque gosto do trabalho. Na verdade, trabalhar eu acho que é um dom de Deus. Não tanto eu, acho que Deus é que age, né? Deus é que está iluminando a minha vida. Por onde eu passei, são já mais de 40 anos de trabalho de padre. Eu sempre realizei obras, sempre. Todas as igrejas, eu chego lá, não tem terreno, arrumo terreno, não tem igreja, eu faço igreja, não tem a churrasqueira, a gente arruma a churrasqueira. E agora, tempos modernos, tem que ter um podcast, que é um veículo de comunicação. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, de levar a comunicação, a boa informação, a boa notícia, a reflexão teológica qualificada, né, padre? A gente tem que usar os meios de comunicação para o bem, ajudar as pessoas, iluminar as pessoas, esclarecer. Eu gosto muito da palavra esclarecimento, de pessoas esclarecidas. Então, que esse nosso instrumento seja muito útil para o esclarecimento, discernimento do nosso povo, do povo de Deus que nos acompanha. E hoje nós vamos falar também sobre o livro, né, do nosso querido padre Carlos Sim, Eu Não, que é o segundo livro do padre que ele vai lançar aqui no santuário hoje às 18h30. E a gente vai falar um pouquinho, né, de tudo que está escrito aqui, né, quais são essas 7 chaves para ser santo nos dias de hoje. Então eu vou começar com uma frase do primeiro capítulo que eu achei maravilhosa, eu gosto muito dessa frase, né? A Eucaristia é a minha estrada para o céu, e justamente no primeiro capítulo que fala agora acredito em Deus. Na sua caminhada ao longo desses anos, né, na divulgação aí do Beato, participando de diversos eventos, diversos cerimônias, né, padre? Você tem falado com jovens
Inclusive, nesse primeiro capítulo, conta um pouco disso, de um jovem que se converteu num desses eventos que você participou, né? Muito bem. Veja bem, Estela, quando você fala as chaves para a santidade, o que é que nós temos que entender antes, né? Olhando justamente a pessoa, o jovem que foi Carlo Acutis. Primeiro eu tenho que entender que a santidade é um chamado. É um chamado que Deus fez a todos nós, indistintamente. Então nós temos que derrubar aquela ideia que muitas vezes nós criamos, que a santidade é privilégio de um ou de outro. Eu não gosto quando às vezes as pessoas usam uma expressão dizendo assim, eu não sou digno. Espera aí, você não foi batizado? Então você é. Porque o chamado à santidade acontece no dia do nosso batismo. Naquele dia, Deus sela por aquele caráter indelével que eu recebo, que é o sacramento do batismo, Deus me faz esse convite a ser santo. Então, o chamado à santidade vem ali. Se você vai responder e fazer o caminho, é outra coisa, porque aí tem um livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar a querer fazer um caminho de santidade, nem querer ir para o céu e nem querer ir para o inferno. Você é quem decide. Isso é livre-arbítrio. Agora, a igreja nos oferece um caminho de santidade. E o que Carlo fez? Acolheu esse caminho. Então, 15 anos foram suficientes para ele, para que ele respondesse a esse chamado com a própria vida, com a nossa vida. Não é na estratosfera. Tem uma das coisas que muito nos atrapalha nessa concepção de ser santo, ou de fazer um caminho de santidade. Os escrúpulos. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de aceitar e de acolher muito, são pessoas escrupulosas demais, né? E que tendem a um moralismo exagerado. Calma. Então, quando eu digo que eu não sou digno, ou que isso não é para mim, ou que, de repente, a santidade veio para o Carlos porque já nasceu na família, assim, não. Pelo contrário, o Carlos converteu a família. Né? Então, é mais cômodo você dizer que não quer ser santo, que não quer fazer o caminho, do que dizer que é privilégio de um ou de outro. Né? E certos escrúpulos, que não levam a nada. Porque a santidade não é de cima para baixo. É um chamado, sim, é o transcendente que vai se fazer no imanente da vida. Então, é daqui para lá, você está no mundo. Como muitas vezes as pessoas usam a expressão... Que o mundo é culpado, né? O mundo está assim, que eu tenho que fugir do mundo, que o mundo está perdido. Peraí, calma. Que o mundo não presta. Deus, quando criou, viu que era bom. Nós é que desgraçamos o mundo. Então, eu vou fazer o caminho de santidade no mundo, é nesse mundo, sendo sinal do transcendente, do amor de Deus no mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nos mostrou no mundo. Não foi fora do mundo. Então, demonizar o mundo para justificar a minha não adesão à santidade é um certo comodismo. Né? Então, é aqui. Se o mundo não está prestando, não está valendo nada, porque nós estamos desgraçando o mundo com o nosso mau uso da liberdade. Aí aparece esse jovem, nos nossos tempos, que parece que tudo estava perdido, e mostra, não, peraí, a santidade não está fora de moda, não. Continua sendo chamado. Deus continua chamando, e ele respondeu. Né? E, a partir da resposta do Carlos, nós estamos vendo a inspiração que está acontecendo em tantos corações. É o que eu conto nesse primeiro capítulo do livro desse jovem que era ateu. E lá naquele congresso que eu fui em Recife, falei para mais de 15 mil jovens naquela noite, naquela madrugada, numa vigília eucarística, numa vigília da juventude. Quando terminou aquele encontro, que eu desci assim do palco, correu aquele monte de jovem para ir encontrar comigo. Eu atendi a todos. E no fim tinha um que ficou lá. Estava lá abraçadinho com uma jovem, aí ele deixou para vir por último. Quando ele veio, ele simplesmente se jogou nos meus braços, me abraçou, chorou. Aí eu vi que a moça ficou feliz, a moça sorrindo e ele chorando. Aí ele disse assim, padre, eu não acreditava em Deus. Depois que o senhor falou sobre esse jovem, Deus existe, padre, eu quero me confessar. E a moça sorrindo, era a namorada. Olha o que aconteceu. Ele nunca ia em nada e ela era católica. Olha como você pode ser sinal de Deus para o outro. E ela, poxa, você nunca vai em nada meu, pelo menos hoje me acompanha na vigília da juventude, é um congresso, isso não vai acontecer mais aqui em Recife. E ele, tá bom, eu vou por você. E de repente o menino saiu transformado. No outro dia ele estava lá se confessando. E foi na missa que eu celebrei. Olha assim, então, por você ver, a partir de um jovem que não precisou se adulterar, o Carlos não precisou se adulterar,
Está aqui o Carlos, jovem, com a sua mochila, com a sua calça, com a sua camiseta, né, nos nossos tempos. Ele não precisou deixar de ser o que ele era, mas ele potencializou tudo aquilo que ele trouxe na juventude para uma finalidade. O quê? Para o caminho de santidade, que qualquer um de nós pode fazer, desde que queira, né, abraçar. Sabe que eu lembrei de uma frase do Silvio Santos, que eu achei bem interessante, que é o que você falou sobre o mundo. Ele fala assim, não haveríamos razão nenhuma de viver nesse mundo se o mal vencesse. O mal ele pode vencer por algum tempo, mas o bem sempre vence no final. Porque se a gente viesse nesse mundo para estar condenado a algo ruim, não haveríamos razão de estar aqui. Então, a gente sempre tem que ter essa esperança, né? E agora, puxando um pouquinho a sardinha para o lado do padre José Antônio Traceretti, falando um pouquinho de teologia, falando sobre isso, fé, caridade, né? Como que o senhor vê, então, essa questão da santidade na parte teológica, padre? É isso que o padre Fábio disse, é o chamado, né? Chamado de Deus. Deus chama todos. E é claro que você pode aceitar ou não aceitar, pelo livre-arbítrio, né? E a santidade é vivida no dia a dia, realmente o trabalho, família, enfim, o ambiente que você está, é nesse ambiente que você vai viver a sua santidade, né? Eu acho assim que a santidade é um trabalho de ascese. Ascese no sentido antigo de esforço pessoal. Os santos foram pessoas normais e com bastante, eu diria, vícios, defeitos, erros, mas eles trabalharam, eles se esforçaram, se empenharam, né? Lutaram contra esses vícios, esses defeitos. Então, o santo é justamente a pessoa que sabe que é limitada, que tem defeitos, mas ela não se acomoda nisso, ela quer vencer isso daí. Ela sai, a santidade é um caminho do vício para a virtude. Caminho moral, você sai do vício e atinge a virtude, pelo seu empenho. Quer dizer, você pede a luz divina e se empenha. E aí então você vai trabalhando e gradualmente, também gosto da palavra crescimento gradual, porque é uma evolução gradativa, né? Você vai trabalhando, cai, levanta, cai uma vez, levanta e vai indo, né? Então é um caminho bonito, importante na vida, no mundo, de superação do vício por meio das virtudes e do exercício que você faz. Tá? Então eu diria que é uma luta, a nossa vida é uma luta diária, porque o nosso corpo é frágil, nossa mente é frágil, nossos condicionamentos hoje são fortes, né? Todo dia você tem gente falando, coisa falando. Então é um caminho bonito, é possível, mas tem que ter garra, determinação, vontade. O senhor me fez lembrar um grande santo que mostra muito bem isso, Santo Agostinho. Sim. Santo Agostinho dizia, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Porque às vezes, nessa nossa concepção, muitas vezes puritana, a gente pode eu sou pecador, não vou ser, espera aí. Nenhum santo se tornou santo porque nasceu santo, porque tornou-se santo. Então, não há nenhum santo sem passado. Então, aqui no nosso podcast, a ideia é justamente ajudar vocês nessas questões espirituais. Então, vamos colocar aqui, vamos definir. Eu tenho um teólogo, eu tenho um padre também com conhecimento muito vasto aqui, que é especialista, né, no Beato Carlo Acutis. Então, vamos definir uma frase que vocês dois chegaram a uma conclusão. Então, qual seria essa primeira frase que a gente poderia falar que está no caminho da santidade? Sem esforço, nada é possível. O que a gente pode definir como uma primeira chave aí para ser santo nos dias atuais? Eu abraço a ideia do Carlo, que é bem atual. Minha meta é o infinito. Eu preciso ter um projeto de vida. Projeto de vida. Eu gosto da ideia de projeto de vida. Um projeto. Porque para a gente não ficar perdido, né? Desencontrado, assim, sem saber o que é da vida. Você tem que ter um projeto. Você tem que saber o que você quer na sua vida. Certo. Mesmo aqui na profissão, do trabalho, na família. Então, o santo é aquele que sabe o que ele quer, que tem um projeto de vida, e ele atende ao chamado de Deus, ele ouve o chamado de Deus, e ele vai exercitar a santidade no mundo, na vida concreta do dia a dia. E é bom ressaltar o que o padre falou, tendo consciência das suas limitações. Né? O santo tinha consciência plena. A consciência de ser humano, isso já ajuda, porque infelizmente, tem gente hoje que esqueceu que é gente. Sim. Que é ser humano. Né? Então, nós temos pessoas
que já estão mortas e vegetando na vida. Por quê? Porque não tem sentido. Não sabe o que querem, não sabe para onde estão indo. Então estão vegetando. Meu Deus, ó, quem está nos ouvindo aqui agora, nos vendo, você só tem essa oportunidade de viver. Não vai ter outra, tá? Então, pelo amor de Deus, aproveite. E para aproveitar, você tem que saber para onde você está indo, o que você quer, onde você quer chegar. E tem umas aberrações, né? Hoje as pessoas se vestindo de cachorro, se transformando todo o corpo, que para mim isso é uma aberração. É um sentido que falta realmente a pessoa entender que o ser humano é a semelhança de Deus, é algo maravilhoso, né? Olha, tem muita coisa estranha por aí mesmo. Viu? Se a gente fosse... O nosso tempo realmente é um tempo muito difícil. Eu não sei se a Covid já terminou mais ou menos, ainda tem gente morrendo por causa de Covid, mas eu falo assim, parece que ainda vivemos algum reflexo desse tempo difícil que foi esses 2, 3 anos de Covid, né? A Covid passou, está passando, mas a gente ainda está um pouquinho desnorteado em termos de sentido de vida, né? Sim. O vazio existe, a angústia existe, as pessoas não dormem, existe insônia, preocupações, né? Assim, a vida tensa, o coração abalado. Ansiedade. Então, o santo, para mim, ele tem que trabalhar isso também. Ele tem que encontrar um caminho de paz interior. O santo tem paz interior. Isso. É a pessoa tranquila, calma. Não é que Jesus também era irado algumas vezes, ele também ficava nervoso, né? Não é que você vai ser um idiota, assim, calmo no mundo. Não, você vai ser calmo, né? Vai saber ser sereno, compreendendo que o mundo está difícil. Sem dúvida. Então, realmente, a santidade é tudo de bom, viu, minha gente? É preciso ser santo, realmente. É que nós temos que entender o ser calmo, não com passividade. Sim. Ser calmo não é ser uma pessoa passiva, mas ela sabe se posicionar diante das situações, né, em função do objetivo dela. Né? Jesus, quando chegou e chicoteou todo mundo na porta do templo, usou de austeridade para dizer, aqui não é lugar para isso. Exatamente. Né? E ele tinha autoridade para. Por quê? Porque ele estava mostrando o reino. Eu sou o reino, eu estou aqui. Então não é assim que se vive. Ó, turma, o senhor tocou no negócio da Covid aí. Aquele tempo, aquele ano de 2020, e os que sucederam, um ano, 2 depois, serviu para potencializar o que a humanidade já vinha vivendo. Sim. Estresse, ansiedade, falta de sentido. Aquela parada ninguém soube aproveitar. Eu pensei que depois da pandemia o mundo ia melhorar, as pessoas iam melhorar. Tudo piorou. Porque assim que acabou, começou logo as guerras. Países guerreando, pessoas se matando. Está um caos, nós vivemos um caos, uma desorganização completa. Vivemos tempos estranhos. Sim. Estranhos. E não adianta querer buscar uma resposta agora, que a gente não sabe onde que vai dar tudo isso. Agora, que é em função do ser humano que está desencontrado de si mesmo, isso eu posso dizer que é. Sim. Agora, vivendo tempos estranhos, mais ainda é necessária a santidade. E olha, e Deus continua mostrando nesses tempos estranhos, aí nós temos um Carlos, tem tantos outros jovens aí, dizendo que é possível. O ser humano e o cristão vivem na esperança, né? Sim. A fé, a esperança e a caridade na trilogia de Deus. É por isso que a gente está aqui. É isso mesmo. Para sobreviver nessa estranheza. É verdade. Então, aí eu coloco mais um desafio. A gente falou aqui que, né, quem está buscando a santidade deve lutar por essa santidade, deve acreditar, ter esperança, o primeiro caminho. E aí eu busco no segundo capítulo mais uma inspiração de tema, porque aqui fala sobre as dores que os jovens carregam hoje em dia. Se a gente falou que é preciso ter perseverança e tudo, e agora confrontando, como é possível ter esperança, continuar a ser ali uma pessoa que realmente continua vindo à missa e tudo, se algo de muito ruim acontece na minha vida, que é o caso desse capítulo que o senhor vai contar. Muitas vezes o mais difícil para o jovem é transcender a dor, né? Nós vivemos um momento onde há um índice muito grande de suicídio de jovens. Esses dias mesmo, essa semana, uma jovem de 14 anos suicidou-se lá em Corumbá. Né? Então, esse vazio existencial é uma grande dor. Há uma crise de identidade profunda nos nossos adolescentes. Aí, se nós formos fazer uma análise, o que está ocasionando isso,
Aí você vai um pouquinho mais atrás, você percebe que hoje a grande célula, suporte para uma pessoa vai ser sempre a família. E as nossas famílias são bombardeadas e destruídas. Então, a fragilidade dos nossos jovens e adolescentes hoje, eles estão propensos a qualquer tipo de presa que possa chegar, né? E essas dores existenciais surgem justamente a partir do não acolhimento das situações que o envolvem. Eles não sabem ressignificar, isso é natural. Você imagina um adolescente que está no momento, na puberdade, por exemplo, no momento de transição, de dúvida, de ambiguidade, de uma série de coisas. Aí encontra uma família desestruturada, a sua família se desmontando, desmoronando. Não são todos, minha filha, que conseguem de verdade ficar de pé, ressignificar essas carências e caminhar. Então, as dores que os jovens carregam hoje são frutos das suas carências profundas que emanam das desestruturas ocasionadas na família e que os deixam propensos a tudo. Então, onde se tem a droga, se tem o sexo, se tem isso, se tem aquilo, é fácil. Como uma busca desenfreada de sanar essa dor. E como extremo, o suicídio. Porque estudando um pouco e lendo um pouco sobre os suicidas, o que acontece? Quem se mata não quer morrer, quer eliminar a dor. Não quer morrer, ninguém quer morrer. Ele quer eliminar a dor. É uma forma de eliminar a dor que ele não consegue lidar com ela, né? E os nossos jovens hoje são presas fáceis para qualquer tipo de elemento externo que potencialize essas dores que têm as raízes nas suas carências. Está cheio, né? Então, a própria família hoje, ela terceiriza aquilo que é próprio dela. Uhum. A gente vê isso como padre, quando você escuta alguém em confissão, mas mesmo quando vem buscar orientação. Então, assim, e agora, meu Deus, o que eu faço, né? Onde vai dar tudo isso? Eu não posso, nós padres, às vezes, nos vemos limitados, que a gente não pode ser resposta. Eu não posso dar a solução, né? Porque depende de uma outra estrutura para isso. Então, as dores dos nossos jovens, e Carlo mostra que é possível, porque ele também teve dores, né? Mas quando o jovem sabe o que quer, aí tudo muda. Mas eu acho que isso vem do conceito hoje em dia, que as pessoas têm. Eu acho que é muito importante a mulher trabalhar, sem dúvida. Eu realmente não vivo sem trabalhar. O homem também, né? Todos os dois têm o direito de estarem, né, nesses papéis de trabalho, mas ter a consciência de que, por exemplo, eu sou insubstituível na minha casa. O Rafa, meu marido, é insubstituível em casa. Mas eu sou, por exemplo, aqui eu sou substituível. Em qualquer trabalho que eu fizer, eu sou substituível, porque muitas pessoas podem fazer meu trabalho. Agora, o meu papel de mãe e o papel do meu marido de pai, ele não tem substituição. Então, eu acho que é muito esse conceito que a gente tem que enxergar e o tempo de qualidade. Aquele momento que você está com as suas crianças, você realmente está com seus filhos e entrar no dia a dia deles, brincar. Isso, eu acho que entra aí a questão, porque, claro, que a criança que se formou vai ser o jovem que vai ter essas dores ou não. É claro que a gente tem várias situações aqui que eu não posso ignorar, de situação de vulnerabilidade, né, padre? Pessoas que realmente não... São situações que são imprevisíveis. Mas, por exemplo, uma mãe pode fazer um papel ali de um pai também no momento necessário, porque muitas mães hoje em dia, às vezes, fazem o papel ali dos pais porque não tem recursos, não tem como, o pai abandonou a família. Mas ter essa consciência, eu acredito. Por isso que a fé, por ser ilimitada, pode dar a esse jovem esse sentido de reencontro consigo mesmo. Uhum. Ao mesmo tempo que nós temos esses jovens carentes e cheios de dores, nós temos muitos jovens buscando a superação dessas dores aonde? Por meio da fé. Eu queria entrar nesse ponto da como superar as dores, né? Que hoje realmente os jovens sofrem muito, né? Uhum. Aí você falava que o suicídio, na verdade, não é desejo de morrer, é desejo de acabar, eliminar a dor, né? Uhum. Agora, como a gente pode ajudar a juventude a cuidar das dores? Primeiro, a prevenção das dores, sim, depois como superar essas dores sem precisar ir até a questão do suicídio, né? Porque é difícil, realmente, você pai, mãe, família, escola, professor, igreja, padre, nós temos que criar espaços para acolher a juventude
e ajudá-los a superar suas dores. Às vezes são até dores invisíveis, né? Sim. Ou até dores que a pessoa nem conhece direito. Vamos dizer, a angústia, o mal-estar interior, o vazio. As da alma. Às vezes você não tem uma definição do que é isso. Sei lá, um psicólogo, um psiquiatra pode até ajudar, às vezes até com medicação, mas como entender as dores da juventude e como superar as dores. O Carlos encontrou um caminho, caminho religioso, caminho da santidade. Exatamente. Mas como chegar nesse caminho? Vou dizer, nem todo jovem consegue chegar nesse caminho, né? Exatamente, porque a gente não tem realmente uma receita pronta para isso. Agora, quando ainda existem alguns elementos que os cercam, que os ajudam, eu costumo sempre dizer, onde a gente vai do Brasil afora, como a gente vê jovem, quando eles vão em massa, ainda o grupo exerce um poder muito forte sobre o jovem. Então, que grupo que ele está frequentando, que ele está participando, quem é o ciclo de amigos que os cercam? Um jovem pode salvar outro, e um jovem pode matar outro. Sim. Né? Então, o que meio que está influenciando para que ele possa ter acesso a elementos para que aquela dor possa ser ressignificada e transformada, né? Então, eu vejo a igreja como um espaço para isso, né? As novas comunidades deram um sentido muito profundo para esse acolhimento dos jovens. No fundo, quando eu estou com uma dor, eu quero ser acolhido, de alguma forma, né? E nem todos conseguem se abrir e encontrar quem acolha. Quem julgue é mais fácil, quem jogue pedra é mais fácil, né? Quem não os escute, né? Mas às vezes só o simples fato de ser ouvido, como quando eu ouvi esse jovem, isso faz uma diferença imensa. E o segundo, então, a gente falou da primeira questão para ser santo. O segundo pode ser, então, a fé, que pode ajudar a pessoa, então, a ser santa, a ser santo nesses dias de hoje? A fé ela vai ser sempre a base da pirâmide, do alicerce de tudo. Não adianta. Tá? A fé vai ser sempre a base. Eu vou ser santo por quê? Porque eu faço uma profissão de fé, porque eu acredito em alguma coisa. O caminho religioso, né? A educação caminho religiosa. religioso. É o caminho, porque você começa a participar da comunidade, da igreja, aí você vai descobrindo, é batizado, primeira comunhão, os sacramentos, né? Aí você é preciso ter um pouco mais de vivência, não só participar da missa ou ir à missa, né? Tem que ir além da missa. Tem que aprender a ler a Bíblia, tem que aprender a rezar, tem que ter vivência. Então, o caminho da fé, eu acho que a vida espiritual, eu chamo, né? É uma experiência muito importante hoje em dia. Então, muito importante a vida espiritual. Você, jovem, não abandone o caminho religioso. Mesmo que você ainda não vê sentido, tenta entrar na igreja, continuar nos sacramentos. Esse é outro ponto. Nós, padres, né, eu trabalho aqui, sou padre aqui, reitor. Ele é padre. Nós também temos que saber acolher o jovem. Porque às vezes a gente tem uma igreja, padres, assim, que não... A linguagem já está meio fora, o conteúdo está fora. Aí o jovem vê a missa e não vê nada de positivo, né? Porque, então nós também temos que ter um conteúdo bom, ter uma mensagem boa, ter uma celebração bonita para atrair e para educar. Então é uma questão importante, viu? O ponto central que o padre coloca aí, o acolhimento, se sentir acolhido. Sim. Quando você vai em qualquer loja, em qualquer comércio, que o vendedor te acolhe bem, com um sorriso, às vezes você nem quer comprar nada, você compra só porque você foi acolhido. Você, né, poxa, para agradar a pessoa. Então, o jovem tem muito isso porque eles vivem na sinestesia. O jovem gosta do toque, gosta do abraço, gosta da sinestesia, né? E ainda mais brasileiro, né? Quando eu estava lá na casa do Carlos, o pai do Carlos falava, mas os brasileiros são tão interessantes porque eles vêm com as mãos, né? Deixa eu ver, né? O italiano não, vê com o brasileiro, deixa eu ver, padre, deixa eu ver tocando. Então, às vezes a gente não sabe acolher isso, né? Essa sinestesia dos nossos jovens. Mas ainda com relação à fé, né? Vamos usar um pensamento bonito de Santo Tomás de Aquino. A fé é uma adesão racional à verdade. Né? Porque hoje quem acredita em tudo não acredita em nada. Né? Quem ama todos não ama ninguém. Certo. E definição, a adesão racional. À verdade. Ou seja, não é só o coração, é a inteligência. Exato. Por isso que tem que ser uma fé esclarecida. O uso da razão. Quanto mais você pensa, reflete, estuda, mais a sua fé se torna esclarecida.
Exatamente. Sem Isso é dúvida. muito importante. Essa divisão é bonita e muito importante. Nesse terceiro tema aqui, então, eu queria falar sobre uma frase que eu acho fantástica. A felicidade é o olhar para Deus, a tristeza é o olhar para si mesmo, do Carlo Acutis, né, do Beato Carlo Acutis. Eu acho essa frase fantástica porque ela define, até usando aí até um pouco de filosofia, ela define muito também. Quando você olha para Deus, você não está sendo egoísta, você está amando, você está levando todas as virtudes, né? Você consegue alcançar todas as virtudes. Sem olhar, quando você olha só para si mesmo, você traz todo aquele seu lado egoísta, egocêntrico. E claro que isso não é fácil, mas eu acho que é um dos caminhos também para a santidade. O que vocês acham? Olha, você tocou num ponto fundamental. Quando o Cardo fala da felicidade, é o desejo de todo mundo ser feliz, encontrar a tal felicidade. Só que, infelizmente, no nosso contexto de hoje, nós reduzimos a felicidade ao condicioná-la ao ter. Eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Eu vou ser feliz quando eu estiver ganhando muito dinheiro. Eu vou ser... Por que está sempre jogando para o futuro, né? Quando eu tiver, quando eu for, quando eu... Bom, primeiramente vamos colocar algo assim, bem, trazer numa perspectiva da imanência, a felicidade não é fim. A felicidade é meio. Ou seja, eu tenho que ser feliz hoje com ou sem o carro, eu tenho que ser feliz hoje com ou sem o dinheiro, eu tenho que ser feliz hoje com o que eu sou. Não condicionar a felicidade. E o Carlo, no seu abraço profundo, a sua meta, que ele sabe, peraí, mas a felicidade não está na imanência. Isso é algo voltado para si mesmo. Então, isso é tristeza. A felicidade é um olhar voltado para Deus, para a minha meta. Então, eu posso ter tudo, viver tudo. Peraí, mas lá é a meta. Quanto mais eu voltar para mim mesmo nessa condição do ter, o que era um menino milionário, ele entendeu, mas isso não é felicidade, porque isso é imanente, começa e termina aqui mesmo. Quando eu morro, tudo fica. Sim. E a felicidade é a transcendência, é o voltar-se para o céu, para Deus, para o que eu quero. O resto não me importa. Eu gosto muito da ideia também de você levar para Deus um tesouro espiritual nas suas mãos. Quando a gente morre, a gente deixa tudo aqui, mas você leva alguma coisa. E você leva o tesouro espiritual. E o tesouro espiritual são as suas obras boas, que não são imanentes, são transcendentes. Então, o espírito é transcendente, as obras de caridade são transcendentes, e é isso que vai contar quando você se encontrar com o Pai. Acho que o Carlos viu isso, e isso é uma lição realmente bonita, né? Você citou o Silvio Santos, como que ele pediu que fosse enterrado? Aliás, como que um judeu é enterrado? Ele sem nu, né? Na terra. Na terra. Nu. Uma alusão ao pó. Eu volto para a terra, sem nada do que eu sou de verdade. Né? Então, essa consciência é muito bonita. O judeu tem isso muito claro. Entendeu? Tive riqueza? Não. Eu sou... Eras pó e ao pó retornado. Né? Nós, geralmente, até cristãos, nos nossos velórios, vai até maquiado o defunto, viu, gente? Vai todo maquiado, para ter uma aparência, né? Meu Deus do céu, caixões exuberantes de ouro, não sei o quê. Não. A concepção não é essa. Para tudo virar pó, né? Então, assim, chegar a essa dimensão do transcendente é um passo de caminhada. Mas mesmo. aqui eu tenho que fazer um papel de interrogar um pouco e levar um pouco do lado humano para vocês que são padres. Como que a gente consegue? Porque, assim, não é fácil a gente olhar para Deus e não ter um olhar para si mesmo. Porque hoje em dia a gente tem uma sociedade magética, né, que já dizia aí os grandes escritores da nossa época que já falam da sociedade líquida, e a gente sabe que a gente tem uma sociedade totalmente voltada para a imagem, voltada, inclusive a gente está aqui num podcast voltado para a imagem. Como lidar com isso e não deixar que esse ego, essa questão só da imagem, quem fica ali só narcisismo também, como lidar com isso? Para quem está em casa, qual que seria a receita para a pessoa medir? Não, eu tô exagerando um pouco, eu acho que eu deveria mudar, para eu conseguir realmente olhar mais para Deus e não olhar para si mesmo. O primeiro passo é esse, Estela, é você tomar consciência. Quando eu não tomo consciência, nada muda.
O primeiro passo para a gente mudar em qualquer coisa na vida é quando eu tomo consciência das minhas misérias e daquilo que eu sou escravo e preciso de uma libertação. Enquanto não houver um toque de consciência, você vai ser sempre a reprodução dessa escravidão, dessa dependência. Aí surgem todos os ismos. Narcisismo, exagerismo, ismo adiante. Mas, na verdade, são as duas coisas, né? Cuidado de si, cuidado do outro. Então, é preciso cuidar de si, mas saber que o cuidar de si não é a última coisa, ou a única coisa, né? Então, você, por exemplo, trabalhar para ter bens, ter uma vida tranquila, você ter o seu trabalho, ter o seu salário, isso é importante, porque sem isso você não vive. Tem que pagar as contas, tem que comprar remédio, tem que arrumar, trocar o carro, etc. Mas sabendo que isso não é definitivo. O definitivo é a vida eterna. E a vida eterna você constrói por meio da vida espiritual. Né? Então, vou dizer as duas coisas, olho aqui e olho na eternidade. Né? Os dois caminhos, eu penso que precisam estar integrados na nossa vida do dia a dia. Agora, hoje também, padre, nós temos que tomar muito cuidado com o entorno, eu falo, né? Com as circunstâncias, com as influências que a gente recebe. Nós temos que ter um pouquinho de controle sobre isso. Aí entra uma palavrinha que é discernimento. Porque hoje existe muita pressão, no caso dos jovens, né? Muita pressão para ser isso, ser aquilo, tal, ganhar dinheiro, tal. Essa semana mesmo teve aqui a formatura da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e eu conheço jovens que foram estudar medicina porque querem ganhar dinheiro. E eu falei, olha, vocês até vão ganhar, mas primeiro sejam bons profissionais, né? Saibam ser bons médicos, trabalhem direito, que isso é consequência, não deve ser o foco primeiro. E assim por diante. Então, saber levar essa vida, ter muito cuidado com as influências, e ter um projeto de vida. E no caso, se você é cristão, o seu projeto é a eternidade, é ganhar o céu, é o infinito. Claro. Esse mundo aqui passa. Então vai trabalhar, vai se formar, vai ganhar dinheiro, mas tudo isso aqui é limitado, é pó, e um dia volta a ser pó. Né? Então, trabalhe, mas sempre de olho na eternidade, infinito, no infinito. Né? E eu queria só falar, o conceito que eu usei é do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que fala muito sobre isso, sobre a sociedade atual, a sociedade líquida, né? Sociedade é um bom analista dos termos atuais. E aí, para o quarto tema, eu queria falar um pouco de todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem fotocópias. Hoje, com a questão digital influencer, principalmente para os jovens, isso está virando uma coisa muito comum, porque o jovem vê aquela blogueira ou a digital influencer e quer ser igual. E fala, não, eu quero ser igual àquela pessoa. E não é assim, porque cada um tem o seu talento, cada um tem algo para mostrar, né? Então, você não precisa querer ser igual ao outro para se destacar. Basta, igual o padre falou, basta eu descobrir o meu talento, não ir fazer medicina porque ganha dinheiro. Não, qual que é o meu talento? Isso eu fui muito bem educada na minha casa, assim. Meus pais sempre diziam que não adiantava eu querer ser médica, que eu tinha que fazer o que eu amava. Sim. Que eu amava. Se eu fizesse o que eu amava, eu iria, por consequência, ser feliz, claro que em primeiro lugar, e, por consequência, o dinheiro vem naturalmente, porque você faz o que você ama. E aí tem isso. Como hoje ser uma pessoa original, ter coragem de realmente mostrar quem eu sou de verdade, ou descobrir, porque muitos jovens, às vezes, nem descobrem quem eles são e já são jogados na sociedade de uma forma tão cruel. Quando nós falamos de originalidade, e principalmente no que fala Carlo, é saber o que é o essencial. Né? O que é o essencial? A minha origem está ligada ao meu essencial, ou ao essencial. E qual é o essencial para mim, que tenho consciência de quem eu sou, ou busca essa consciência de quem eu sou? É Deus. Como ele dizia, nonium madio. Tá? Morrer fotocópia é quando eu perco o essencial da minha vida, ou a finalidade pela qual eu existo. E nós existimos para o céu. Numa linguagem cristã, católica, nós nascemos para o céu. Então, isso é ser original, antes de mais nada. Né? É não terceirizar, ou melhor, é não adulterar isso
porque senão eu vou morrer fotocópia. E está cheio de gente fotocópia. Então é quando eu perco o essencial. Quando eu perco Deus, eu perco o essencial. Deixo de ser original. Porque a minha origem está onde? No amor. No amor de Deus. Um Deus que é amor, Deus que me fez, Deus que me criou. Né? E pelo batismo me adotou. Então, isso é o que me faz essencial. Isso é o que me faz original. É Deus. E eu posso, ao longo da minha vida, me perder nisso daí. Ou afastar-se completamente de Deus. Aí eu viro fotocópia. E quando eu viro fotocópia, eu viro apenas uma imagem. Sem sentido. Né? A imagem tem que ter sentido. A própria imagem, por si só, ela vai falar. Mas e a minha imagem, por que ela não fala? Porque tem gente que, como eu disse lá no início, que são verdadeiros cadáveres, que já morreram há muito tempo. Só estão vivas, não sei porquê. Mas já mataram as próprias almas. Pessoas que matam a alma, elas perderam completamente o essencial. Já são fotocópias. E o Carlos não era fotocópia, ele sabia o que queria. O pai dele foi que falou um dia, meu filho não era um jovem ambíguo. Ele sabia o que queria. E tudo que fazia, fazia bem feito. Né? Ou seja, em nenhum momento ele se permitiu ou deixou se adulterar por influências, por coisas externas e etc. Porque ele sabia qual era a meta, o foco. Interessante, né? Esses santos têm assim, uma visão forte, né? São Francisco também, ele enfrenta a família, né? Tudo, se despoja. Enfrenta a família, se despoja, o pai não queria, ele vai lá e luta. Então, são pessoas que têm projetos, sabem o que quer e são fortes, né? Eu considero muito importante também a questão do autoconhecimento. Quem é você? Quem sou eu? Então, para mim, feliz é a pessoa que vive a sua identidade. Ele não copia, ele é o que ele é. Então, você tem que descobrir quem é você, o que você ama, como você dizia, né? Faça o que você ama. Então, olhe para você, né? Não seja tão influenciado, descubra o que te faz bem, o que você ama e viva isso daí. Então, feliz é a pessoa que sabe o que vive o que é e enfrenta dificuldades, às vezes, na própria família, etc. Mas isso tem que ser uma pessoa determinada, realmente, forte. E isso a fé ajuda muito. Nos caminhos, então, vamos colocar aqui dos sacramentos, assim, a confissão pode ajudar essa pessoa a se autoconhecer? Sem dúvida. Todo caminho espiritual, né? Eu colocaria a confissão como um instrumento, né? A confissão eu olho como um caminho de crescimento gradual, crescimento progressivo. Porque a confissão você admite que errou, mas não quer permanecer no erro. Você pede perdão pelo erro e quer evoluir, quer crescer, quer mudar. Então você reconhece aquele erro, pede perdão por aquele erro e não comete mais o erro, você evolui. E aí, a confissão é um ato de humildade. A pessoa soberba não confessa, porque ele não acredita que errou. Ele está sempre certo. Né? O outro está errado. É o prefeito, é o governador, é o médico, você nunca. Então, é muito importante a confissão como ato de humildade e de crescimento da pessoa. Agora, indo aí, a gente falou então essa questão da fotocópia, a pessoa buscar seu autoconhecimento e também buscar um instrumento da igreja, né, igual o senhor falou, que é se confessar, e indo mais a fundo, a direção espiritual. O que vocês acreditam na direção espiritual, que pode aí ajudar a pessoa também a se autoconhecer, melhorar? É um privilégio ter um diretor espiritual. O Ricardo tinha. Né? Agora, veja bem, é um outro caminho. Né? O sacramento, como a própria palavra, a origem etimológica da palavra está dizendo, é sinal. O sinal nos aponta para alguma coisa. Então, os sacramentos são sinais que nos apontam para o céu. Pronto, acabou. É fazê-los, é vivê-los, é experimentá-los. São essenciais. A direção espiritual ela já demanda, né, umas outras tantas coisas, né, que vai exigir do diretor e do dirigido tempo para montar o projeto de vida. Em síntese, a direção espiritual é a orientação para um projeto de vida. Né? É diferente da confissão. É interessante que nós lançamos um livro aqui também de um psicólogo sobre abuso espiritual. O livro dele é sobre abuso espiritual.
E o Papa já disse algumas vezes sobre essa questão de diretor espiritual. Acho que o Papa usou o termo acompanhante espiritual, ou seja, eu acompanho a pessoa. Eu dirijo, sim, mas eu acompanho, e ao acompanhar eu ajudo, contribuo. Mas o livro desse psicólogo, ele chamava a atenção que pode ocorrer que na direção, né, quando você, vamos dizer assim, se submete muito ao diretor, ele pode ocorrer algum tipo de abuso. Então, a palavra diretor é boa, deve ser usada, mas hoje a gente tem que ver que a pessoa é um acompanhante, acompanha você, a sua trajetória de vida, e te ajuda a caminhar, te ajuda a crescer. E é bom e é um privilégio, realmente, como disse o padre Fábio, você tem que ter alguém que te ajude, que você se deixe ser ajudado e que a pessoa te ajude. Mas muito cuidado para você não ser manipulado por esse diretor ou por alguém que vai te orientar, não é, padre? O diretor não é aquele que vai dirigir por você, mas é o que vai dar a direção, tá? Quem vai fazer o caminho é você. Por isso que tem as etapas dentro de um projeto de vida elaborado por você. Ele tem que ser avaliado constantemente. As metas, ao longo, ao curto, a médio prazo, tá? Mas quem vai dirigir é você. O diretor espiritual que te vai ajudar na direção. Ó, tá aqui. Os elementos são esses, mas o caminho vai fazer você. De repente você quer fazer esse atalho, aí a opção é tua. Agora, tem que ter muito claro onde quer chegar. Se não tem... E se o diretor espiritual, falando então, o acompanhante espiritual fosse o Beato Carlo Acutis, ele falaria Eucaristia, oração do terço e qual que é o outro? Confissão. Tá? E ter o desejo profundo de ser santo, pedir sempre, na sua oração, peça sempre a Deus o desejo de ser santo. Né? Porque às vezes a gente pede tudo, mas não pede isso. Tá? O amor à Virgem Maria, a Sagrada Escritura todo dia, né? A Eucaristia, a confissão, são elementos que ele colocou dentro do kit de santidade dele. Com certeza o diretor espiritual deu uma forcinha. Carlos, monte aí, o que você... Ele montou. E tem um capítulo do livro... Desculpa, padre, pode falar. O Carlo Acutis também tem a questão da caridade, né? Ah, sim. É o gesto concreto. O gesto concreto dele é fundamental, e a gente deve incluir isso também como um caminho de espiritualidade, né? É o amor a Deus e ao próximo. Ele tinha aquele carinho com os moradores de rua, com os pobres, tanto é que no velório dele teve vários, muitos, né, que a família até ficou assustada. Então, foi, exato. Essa questão da caridade, em termos assim, de cuidado com as pessoas necessitadas, é muito importante. Faz parte da vida espiritual. Bom, eu não sou uma especialista em teologia, mas eu acho que seria interessante eu falar, porque a caridade é impressionante, como, na verdade, quando a gente faz uma caridade, é interessante que o nosso coração fica muito mais cheio de esperança, de amor, do que a própria pessoa que recebe. Naquele momento que você vê que você tem essa oportunidade de ajudar o outro. E eu falo de caridade, porque muitas pessoas pensam na caridade, é claro, quando uma pessoa vem pedir ajuda, eu sou uma pessoa que sempre estendo ali a mão, mas eu estou dizendo em caridade de, às vezes, dar um sorriso para alguém naquele momento que a pessoa está desesperada. Você pode ampliar a palavra caridade, não só dar o pão, dar alguma coisa, o abraço, o sorriso, perguntar como vai, dizer bom dia. São atitudes importantes hoje em dia, né? Às vezes, é um ato de você silenciar algo que você poderia falar sobre alguém está falando sobre aquela pessoa, pode ser, né, algo pejorativo, e você tem aquela virtude de silenciar, é até um ato de caridade. Isso aí. E não confundir caridade com assistencialismo. Né? Porque às vezes a gente estou ajudando... Peraí. Ajudar a dar comida para todo mundo, os órgãos públicos pode fazer também. Não significa que é caridade. Sim. Né? O bem é sempre transcendente. Então, a caridade também, ela vai além. O ouvir, o estar junto, o caminhar. O simples fato do Carlos descer com o lanche, mas também de conversar com o mendigo, isso fazia diferença. Olhar no olho. Né? Olhar no olho, vem aqui comigo, né, o que você está precisando, e ouvir as histórias. Isso é um ato de amor. Amar a Deus, mas ao próximo se traduz justamente ali. Então, indo no quinto passo, isso acontece muito com os santos e eu acho algo muito difícil, que é uma das frases do Carlos. Existem pessoas que sofrem muito mais do que eu,
ofereço todo o sofrimento que terei de sofrer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Vários santos tinham doenças, sofrimentos, e eles aproveitavam aquele momento de dor para oferecer. Isso é muito difícil no nosso mundo atual, porque a gente quer viver sempre o prazer, a recompensa, o maravilhoso, e nem sempre, é claro que a gente não busca a dor, mas quando a dor vem, é muito difícil as pessoas entenderem que essa dor pode ser oferecida. Como enxergar isso? Porque eu acho tão difícil. Muito simples, é só não ter o olhar voltado para si mesmo. É. Tá? Quando o olhar está voltado para Deus, a dor vai ser sempre ofertada. Vai ser sempre uma oferta que eu faço. Porque aí está muito claro que eu amo a Deus e ao próximo. Nisso se resume a lei. Enquanto eu estiver voltado para mim mesmo, tudo vai começar e terminar em mim mesmo. Então a minha dor vai ser sempre um martírio. Né? Eu vou querer chamar atenção através daquilo. Né? E surgem todas as outras carências que estão em torno dessa dor, e etc, etc. A dor, quando o meu olhar é voltado para Deus, é diferente. Eu ressignifico ela, eu oferto. Né? Então, naqueles últimos momentos, não. O Papa está sofrendo mais que eu. Mas se fôssemos olhar do ponto de vista imanente, ele estava sofrendo mais que o Papa, porque ele estava na iminência da morte. O Papa estava sofrendo ataques no mundo. Era um outro tipo de dor. Mas o que ele fez? Ele ofertou. Né? Então, nós, quando temos uma dor de cabeça, já xingamos Deus e o mundo. Não é? Por que eu não oferto aquele momento? Pelos meus pecados. Então, o padre usou uma palavra muito bonita anteriormente, que se perdeu e que está se perdendo no nosso contexto espiritual católico cristão. Ascese. Ascese. O Carlo tinha ascese, que não é um masoquismo, não é um sofrimento que eu acolho para me autopunir. Não é nesse sentido. A ascese é uma oferta do meu sofrimento. É um acolhimento para a oferta. E o Carlo fez isso. Um acolhimento, ele sabia que ia morrer, então ele sabia da gravidade, e sabia que aquela dor era necessária. Olha, você acolheu uma dor como necessária para a morte. Né? Mas aí, o que faz a ascese? Ela faz com que eu transcenda, com que eu me desprenda, com que eu entregue, com que eu oferte. Aí ela deixa de ser dor. Deixa de ser dor naquele momento. Então, o Papa está sofrendo mais do que eu. Deixou de ser dor. E quando que vai doer mais? Quando eu não aceito. Aquele ditado popular que a gente usa, ele é maravilhoso. Aceita, que dói menos. Padre, e eu acho uma parte muito interessante dessa, né, dali do momento da morte, ele se preocupando mais com a mãe dele, ou era a vozinha dele também que dormia, que quando as enfermeiras entravam no quarto, ele, não faz barulho à noite. Sim. E ele falava, mamãe, ou a vozinha dele que também estava lá, a vovó está dormindo, por favor. Então, isso já demonstra, assim, uma santidade mesmo. Era né? a oferta que ele já tinha feito daquele momento. Entendeu? Não parou mais na dor, ele já tinha transcendido a dor. Quando a gente para na dor, ela vai doer sempre mais. Quando você está com alguma dor, que você por algum momento desliga dela, você até esqueceu. Ela está lá doendo, mas como você se desligou, você não lembrou dela. A partir do momento que você lembra dela, mas ela estava lá. Nesse exato momento, nós estamos sentindo alguma dor física, alguma coisa está doendo. Sim. Se eu focar, aí sim, vai doer pra caramba. Mas se eu entregar... É interessante, aqui no santuário é um lugar de dores, né? Muitas pessoas devotas de Santa Rita vêm aqui sofrendo, né? São dores de todo tipo, dores físicas, espirituais, angústias, mágoas, pessoas que não perdoam os outros, né? Tem mágoa, pessoas que vêm aqui nos médios aqui perto e vêm para a igreja com diagnóstico de algum tipo de câncer, e rezam, derramam lágrimas. Então, é muito interessante, né? Santa Rita, padroeira das causas impossíveis, né? Ele disse uma coisa importante do caso. O segredo é você oferecer essa dor. Santa Rita é o melhor exemplo. E não guardar para si a dor, né? Santa Rita é o exemplo melhor do que o Carlo. Dos filhos. Santa Rita. É. Porque ela, como mãe, ela perdeu Ofertou aquilo. os filhos. Ofertou. Sim. Ou seja, as pessoas me perguntam, nossa, a mãe do Carlo perdeu. Eu só perco o que eu não tenho. Então, aos olhos humanos e imanentes, meu Deus, que dor, ela perdeu os filhos. Não. Ela até preferiu do que os filhos se tornassem assassinos. Sim. Não é?
Então, assim, não é perda, é oferta. Por quê? Porque a minha felicidade está voltada para Deus. Então, tudo é oferta. Ficou perambulando pelas ruas. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, olha só, então no quinta chave aí a gente fala essa coisa de ofertar a dor, de ver algo transcendente naquela dor, de ver algo a mais na dor que você sofre, né, padre? Agora, como no dia a dia a gente está sempre unido a Jesus, que ele, é outra frase dele, esse é meu projeto de vida. Aí eu vou colocar vocês aqui para me responder. O jovem está lá na festa, porque é verdade. Ele está lá na festa com os amigos e tudo. E por aí, como os outros santos, né? Tiveram vários santos que viveram uma vida desregrada, como a gente falou no começo. Então, esse jovem está ali. Será que... Como que a gente vai trazê-lo, né? Eu digo aí para os pais, para os responsáveis por aquele jovem, tirar daquele contexto todo, sem tirá-lo da realidade da vida, entendeu? E ter o Jesus como projeto de vida. Eu coloco esse desafio para vocês aqui. Olha, veja bem, eu sempre costumo dizer onde eu vou que existe uma coisa chamada memória afetiva, certo? A tua filha, você traz ela na igreja sempre com você. Uhum. Aquilo vai ficar um registro de que minha mãe me levava na igreja. A igreja não é um lugar e um ambiente estranho para ela, porque ela frequentou desde do ventre materno, quando você estava grávida, você ia na igreja rezar. Aquilo fica registrado, isso é sério, fica mesmo. Só que vai chegar um momento do desenvolvimento da vida dela, sobretudo na adolescência, que eles vão se emancipar, e há meio que uma tendência natural de querer se desvincular de algumas coisas que a maternidade trouxe, que o pai trouxe, que a família trouxe. E geralmente a gente vê por aí que os nossos adolescentes, a primeira coisa que eles fazem é fugir da igreja. E vão fazer essas experiências aí que o mundo também seduz, que é muito imanente, né? Até porque você é ser humano. Você é ser humano. A gente não pode eliminar do santo a humanidade dele, senão ele não vai ser santo nunca. Para ser plenamente santo, tem que ser plenamente humano. Só que o nosso jovem não tem maturidade para entender o que é viver a humanidade na sua plenitude aqui. Então ele vai se entregar a prazeres. Isso é uma coisa provocativa até por conta dos outros. Só que tem um pequeno detalhe para esse jovem que está lá na baladinha, que está ali, está acolá. Isso não preenche. O vazio existencial toca lá na frente. Isso é fato. Aí o que vai depender para o reencontro dele com o sagrado? A memória afetiva. Isso é fundamental. Padre, quem não tem memória afetiva? Perfeito. Quem não tem a memória afetiva pode? Pode. E é uma das coisas mais significativas que existe. Quando não existe a memória afetiva, aí é o que nós chamamos de conversão mesmo. Entendeu? Quando não existe a memória afetiva, e que ele se depara diante, porque o vazio existencial vai ocasionar uma dor. Essa dor tem que ser resolvida. Exato. E ele vai buscar de alguma forma. Ou ele vai entrar numa igreja, ou ele vai numa religião, ele vai experimentar alguma coisa, porque é latente, é de dentro para fora. Não é só a coisa, a balada não preencheu mais, a droga não preencheu mais. Ele vai cair no vazio existencial. E o existencial só se resolve com o que é transcendental. Não é com coisas mais imanentes. Ou ele vai pela via da fé, ou ele vai pela via do ceticismo, ou ele vai para o abandono. Alguma coisa ele vai buscar. É aí que a gente tem que estar preparado para esse encontro, porque eles vão vir. Ou por influência de um, ele vai dar algum sinal. Estela. A questão é que a gente não sabe quando. Aí por isso que muitos pais muitos se desesperam. Né? Aí quer buscar uma solução imediata, quer forçar a trazer na igreja, tem que rezar, tem que fazer um exorcismo, expulsar os demônios. Agora, é verdade também que muitos não voltam, muitos morrem. Muitos caem nesse buraco, porque não soube encontrar a saída para esse grito existencial que vai acontecer. Vai acontecer a tiro e queda, antes dos 30. Sério? Certo? E esse sexto caminho, então, vamos colocar aí na Então, assim, não temos receita. Tá? Você, como uma boa repórter, queria aqui que no podcast a gente desse uma receita. Não, eu quero pelo menos um caminho. Eu quero um caminho. Ela quer alguma chave. Alguma chave. Quer tudo pronto, mas nada disso, meu filho. É um caminho a ser feito. É individual.
A salvação tem a sua dimensão pessoal. Tem a comunitária, mas a pessoal é só você que vai fazer. Os elementos estão aí. Mas agora eu vou jogar, então, passei a bola para o padre. Então, o padre... Passei a bola. Acho que o padre Fábio explicou bonito. Realmente é um caminho bonito. É isso que acontece, né? Agora, é uma coisa individual. A pessoa tem que se auto-encontrar. Tem que descobrir dentro dela como o esse que está jovem causando. que teve a oportunidade da namorada levar, que foi um sinal, se reencontrou. A pessoa tem que buscar, tem que querer, tem que desejar, e Deus vai iluminar essa pessoa. E esse então, pai, tem que ter esse caminho. Esse pai ou esse responsável, ou alguém que está preocupado, continuar orando, igual Santa Mônica, né? Rezou praticamente 30 anos para Santo Agostinho sair do caminho errado. Então, assim, nós como pais, sempre continuar rezando para os nossos filhos, desde quando eles estão no ventre, a gente já começa as orações, porque naquele momento, aí eu já coloco a 7ª para a gente fechar aqui, que é o que Carlos fala também. Se você não vê saída, peça, não vê de jeito nenhum, não está indo à missa, não está conseguindo rezar o terço, peça continuamente a ajuda, seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda tem que se tornar o seu melhor amigo. Isso é fantástico, porque o anjo da guarda, claro, que a gente tem as influências negativas e tudo, mas a gente tem as influências positivas, né? Que estão ali, que é o nosso anjo que pode nos ajudar nesse caminho. Se lá em algum momento ele chamou, né? A pessoa tem que descobrir os anjinhos que estão aí, né? Dá uns demônios. Porque os anjinhos são muitos. Pode ser um vizinho, um colega, um amigo, uma situação, um fato. Tudo isso revela, né? Quer dizer, o jovem ele tem que ser mais ligado, mais antenado, né? Antigamente a gente usava a palavra alienado, né? A pessoa alienada é a pessoa que está longe de si mesmo, né? Então não pode ser alienado, ele tem que ser ligado, antenado, né? Daí, se ele for assim, ele vai descobrir um caminho, ele tem que descobrir um caminho. Ele pode passar por algum momento difícil, mas tem que ser passagem, momento. Agora, o mundo de hoje é complexo, é como dizia lá o antropólogo, o sociólogo que você falou. Zygmunt Bauman. Sociedade líquida, sem sentido, tudo assim, passageiro, transitório. Então, nesse ambiente cultural, ele tem que encontrar um caminho para a sua vida, construir um projeto de vida e incluir aí o caminho religioso. Os sacramentos. Os sacramentos e toda a vida religiosa. Isso vai contribuir para dar uma luz para ele. E aí ele vai trabalhando, e vai saindo, e vai melhorando, vai crescendo, vai evoluindo, vai estudando, vai se formando, vai casando, e vai encontrando as saídas que ele precisa. Então, se você está com alguma dor, né, padre? Desculpa ter te interrompido, mas eu pensei que agora, se você está em casa agora com alguma dor, dê a chance a Deus, né? Vá na igreja se alguém te convidar, reze aquele texto se alguém te convidar, reze sozinho em casa o momento que você tiver, porque eu acho que esse momento para resolver a dor vai chegar, né? Que daí a gente resolve com o Espírito Santo. Eu termino com a frase do Dom Bosco, que é o maior pedagogo da juventude, do seu tempo, e continua atual até os dias de hoje. Quando você encontrar um jovem, que todo jovem que busca na sua carência um encontro com Deus, a primeira coisa que a gente tem que perceber naquele jovem que está com problema, Dom Bosco dizia, primeira coisa, bala, bola e catequese. A primeira coisa que eu tenho que ver quais são as carências humanas. Como que eu vou falar de Deus para uma pessoa que está com fome? Eu vou dar comida primeiro. Quando ela tiver jantado ou almoçado, aí eu falo de Deus. Então, às vezes, nós queremos empurrar Deus de goela abaixo para quem está com uma carência maior ainda, que antecede. Até para ele ter clareza de Deus, ele precisa primeiro sanar aquilo que é imanente, físico até. Então, vamos curar isso primeiro, porque aí depois Deus vem com suavidade. E eu não posso fazer Deus como imposição, de jeito nenhum. Tem que se converter. Não, por que tem que se converter? Se o processo não pode ser assim. Então, por isso que demanda. É pedagógica a coisa. Tem que mapear, diagnosticar. E nem sempre a gente tem disponibilidade, tempo, sei lá o quê. Né? Ou mesmo caridade fraterna para isso. Então, é uma mão dupla.
E às vezes a coisa, quando vai para ser resolvida, ela já está no seu extremo. Né? Mas Dom Bosco usava o sistema preventivo. Antes que aconteça, eu tenho que perceber que ele pode cair. Então, eu evito as situações. Dou caminhos. E se aconteceu, como ele diz, aquele jovem que ele trazia da rua, primeiro vamos dar comida, vamos dar roupa, vamos dar um banho, uma mãe margarida, depois é que eu vou levá-lo para rezar. Eu trago uma criança morrendo de fome para rezar, ela não está com vontade de rezar, quer comer. E às vezes nós fazemos o inverso. Então, nesse processo, eu penso que esse caminho de Dom Bosco continua atual. Vejo as carências primeiro e vou trabalhar aquilo ali. Depois eu apresento Deus para ela. Que o senhor, para fechar... Eu queria agradecer, não é, todo o trabalho que nós tivemos para montar essa sala. Fé ilimitada. É a fé de Santa Rita, é a fé do impossível. Eu tinha até pensado em colocar alguma coisa de impossível, mas fui convencido a colocar fé ilimitada. Então, nosso muito obrigado. Foi maravilhoso receber o padre Fábio Vieira, estudioso da vida, da história do Beato Carlo Acutis, que ano que vem será declarado santo. E nós vamos fazer um grupo, uma peregrinação a Roma para participar da santificação do Beato Carlo Acutis. Convido vocês também hoje às 18h30, para o Fábio estará celebrando conosco aqui no Santuário de Santa Rita. E fique atento que teremos muitos podcasts aqui no santuário, não é, Estela? Sim, o senhor ia falar? Aproveito para convidar as agências de turismo aqui que faz peregrinação para patrocinar o podcast, né? Há outros aqui também para... Vamos arrumar patrocinadores. Isso mesmo, para manter esse canal aqui. Se você tem uma empresa, alguma coisa, vamos ajudar, que nós ajudamos você, né? Assim, perfeito. Né? Afinal de contas, vivemos na sua ajuda, né? Com certeza. Então, está aqui o livro do nosso querido padre Fábio Vieira. Agradeço muito a sua presença. Agradeço o padre, o reitor José Antônio Transferetti, que acredita nos projetos também de comunicação, né? Que é tão importante a fé por meio das redes sociais e a evangelização por meio das redes sociais. Então, está aqui. Carlos, sim, eu não, será lançado daqui a pouquinho no Santuário Santa Rita de Cassas, 18h30. E tem algo muito especial nesse livro. Quem fez o prefácio foi a mamãe do Carlo Acutis, Dona Antônia, com muito carinho, né? Ela que fez o prefácio desse meu segundo livro. E está sendo lançado pela editora Canção Nova. Então, eu já convido você que quer patrocinar aqui o nosso canal, pode falar com a gente aqui no Santuário Santa Rita de Cássia. Eu agradeço muito a presença de quem está aí do outro lado. E vamos ter muitos podcasts, diversos temas, né, sobre a religião, mas também vamos falar sobre ciência, né, padre? Saúde, que é tão importante. Então, continue ligado que no nosso Instagram, que é o Santuário Santa Rita de Cássia Campinas, também vamos colocar todos os temas e divulgar aqui para você vir lá do Instagram para o YouTube. Agradeço. E vai ficar salvo? Pode compartilhar depois? Vai ficar salvo, pode compartilhar, a gente pode compartilhar com os amigos e tudo, porque foi um podcast maravilhoso. Não tem receita, como eles disseram. O caminho, não tem como escrever várias coisinhas como eu queria aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas, na realidade, o caminho está na igreja, né, nos sacramentos da igreja. Então, não deixe de aceitar esse convite, de ir à igreja. Parabéns para a Estela também, né, padre? Eu agradeço, na verdade, não sou eu. Até a roupa dela combinou com o Combinou. Eu agradeço a Lúcia e a toda a equipe aqui do santuário, que trabalhou arduamente, inclusive os arquitetos que fizeram esse projeto, e o nosso querido estagiário, que hoje está aí atrás das câmeras, o João. Muito obrigada, e a gente fica por aqui. Um grande abraço.